Então, monarquia na Inglaterra, pessoal, ela vai entender o seguinte: eu vou largar o osso, né? Vocês governam o país e eu represento o país, né? Porque no Estado moderno, quando a gente inventa essa questão do presidencialismo, né, que não mais a monarquia, ou mesmo a questão do comunismo, né, a questão de todos os modelos de governo que a gente inventou, a gente tem essa questão de que os poderes têm que ser divididos. Uma pessoa só não pode mandar sozinha, né? Então o que acontece? O rei, ele vai representar o país e o primeiro-ministro vai governar o país. Até hoje isso acontece. Como é que vocês podem entender isso de maneira muito assim concreta? Traduzindo essa questão, né? Hoje, se o Brasil for negociar com a Inglaterra e precisar mandar um representante inglês aqui para o Brasil para fechar esse negócio, esse acordo entre os países, quem virá é um representante da família real. Por quê? Porque a família real, ela representa o país, enquanto o primeiro-ministro governa o país, né? Então são dois poderes, um poder que representa e um poder que governa. Numa monarquia absolutista, você faz os dois, você representa e governa, né? No presidencialismo, a gente também tem a mesma coisa. No presidencialismo, o presidente, ele representa o país e ele governa o país. Então ele tem os dois poderes, o de representar, fechar acordos e negócios com os países e de governar o país. Ele acumula dois poderes, representante e governante, não é isso? Só que para ele poder representar e governar, ele tem que ter dentro do seu país governabilidade. Para ele ter governabilidade, ele tem que ter harmonia com os outros dois poderes, que é o executivo e o legislativo. Se ele não conseguir governabilidade, ele vai ter uma grande dificuldade de levar o seu governo adiante ou de ter aprovado as suas ideias, não é? E por que existe legislativo e judiciário, não é? Para que o executivo não tenha ideias mirabolantes que venham a prejudicar de uma maneira técnica o país. Porque devaneios e sonhos de um presidente pode arruinar um país. Então não é só o que eu quero, é o que é possível, não é? Ou também eu não posso querer uma coisa que, ao invés de ajudar o país, vai prejudicar. Então o legislativo tem que agir, o judiciário tem que agir, não é verdade? Da mesma forma, nem o judiciário nem o legislativo pode propor coisas esdrúxulas, que o executivo também vai vetar, o presidente também vai vetar. Você é doido? A gente tem que ir pela lógica e pela questão técnica. Nós não temos que governar para as nossas vicissitudes, nós temos que governar para um povo. Quem está na ponta é o pai de família, precisa de comer, precisa cuidar da sua família. Se eu mexo aqui em cima, o principal prejudicado é a ponta, mas é a ponta de baixo, não a ponta de cima. A ponta de cima, a ponta da lança está sempre, né, afiada e pronta para a guerra. Então, essa questão do Estado moderno, pessoal, não sei se vocês conseguiram me entender. O surgimento do Estado moderno, ele dá-se na vontade de uma burguesia de ascender ao poder, não é isso? E através dessa vontade de ascender ao poder, ela arrumou mecanismos, né, como a questão da tripartite, a divisão dos poderes. O rei que não aceitou, morreu. O rei que aceitou, conseguiu governar e até hoje, conseguiu ter a sua representatividade, manteve seus privilégios e a sua família reina até hoje. Não é? Aquele que não, teve sua cabeça decapitada e foi implantado um novo governo, né? No Brasil nós temos o nosso sistema de governo é republicano, não é? Tanto que muitas pessoas erram coisas simples, como se você perguntar qual é o nome do seu país. Muita gente vai responder Brasil. O nome do nosso país não é Brasil. O nome do nosso país é República Federativa do Brasil, não é? Então, hoje nós somos uma República Federativa do Brasil. Por que república? O nosso sistema de governo é republicano. Por que federativa? Porque a nossa nação ela se reúne em uma federação. O que é uma federação? Todos os estados respondem a uma constituição só. Os estados não têm o livre-arbítrio para fazer a sua constituição. Ele pode fazer a sua lei orgânica, ele pode fazer a sua lei interna, desde que ela não entre em conflito com a Carta Magna, que é a Constituição. Não é? Então, por isso nós somos uma federação. Uma lei só, não pode ter estado com leis diferenciadas, né, de outros estados. A não ser que
a sua legislação, a sua legislatura, uma lei criada de Estado para Estado não esteja prevista na Constituição, pode acontecer, né? Mas, ou então que esteja prevista na Constituição, mas a criação dessa lei não vá de encontro à lei já criada na Constituição. Aí pode-se ter essa lei diferenciada de Estado para Estado, uma coisa que é muito difícil, porque a nossa Constituição é muito complexa, né? Para você ter ideia, a Inglaterra não tem uma Constituição escrita. A Constituição da Inglaterra é uma Constituição oral e por tradição, né? Então as pessoas têm a consciência do que é a lei. Né? Não que ela não esteja escrita em livros de leitura, mas não está numa carta magna, numa Constituição, essa questão, né? Então a gente sabe-se por tradição. Então, quer dizer, uma pessoa poder obedecer uma coisa e seguir uma regra por tradição e não por uma obrigação porque está em lei numa Constituição. É um assunto um pouco complexo para a gente estudar em outra ocasião, não é? No Brasil a gente tem uma Constituição complexa que todos os estados têm que seguir, então por isso nós somos uma federação, né? E do Brasil porque a gente faz uma alusão à primeira matéria-prima extraída do Brasil. A primeira coisa que deu renda ao território brasileiro, segundo a Europa, porque tudo que é criado é com a visão na Europa. Nós temos uma visão eurocentrista, né? Não interessa se outras pessoas já exploraram outros produtos no Brasil. O primeiro registro de exploração é pau-brasil, que era usado principalmente para tingir as roupas de vermelho dos mais poderosos, principalmente do clero, né? O vermelho era muito pedido. E o vermelho do pau-brasil era muito vivo mesmo, e você pode lavar a roupa várias vezes que ele continua vivo, né? As outras formas de tingir o vermelho na Europa, 2, 3 lavagens já estava descorado. O pau-brasil não, ele segurava muito mais tempo essa tinta no tecido, por isso ele era muito procurado, né? Então, a primeira forma econômica de exportação de produto que gerou renda para as capitanias hereditárias é exatamente o pau-brasil, né? Depois a gente vem aí com a cana-de-açúcar e outras coisas mais, tá bom? Então era isso, pessoal. Vamos ficar por aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta, podem perguntar, né? Pelo YouTube mesmo, pelo meu Facebook, pelo meu Instagram, tá bom? Próxima aula a gente vai continuar esse assunto aí, né? Então a gente tem a criação do Estado, divisão dos poderes, né, para que as pessoas que queriam ascender ao poder, no caso burguesia, pessoas endinheiradas que tinham dinheiro mas não tinham poder, e aí surgem os pensamentos de criação de um Estado, que é o Estado que nós temos hoje. Na próxima nós vamos conversar sobre a questão democracia. O que é democracia? O Estado realmente criado, o Estado novo realmente é democrático? A democracia realmente é uma democracia de fato? Ou é uma democracia impressa pela forma que o líder que está à frente dessa nação entende essa democracia? A nossa democracia realmente ela tem regras, ou ela é ditada pelo nível e pela qualidade técnica e educacional dos nossos representantes, né? O meio político sem formação é um grande câncer nesse país. Um abraço a todos e até a próxima, tá bom?